O que acontece durante a segunda etapa do alistamento? Certo. Então, durante a segunda etapa do alistamento, como vocês já passaram, os jovens que completaram 18 anos passaram pela primeira fase, que foi agora em agosto, creio eu que eles vão confirmar para nós uma data em janeiro. Então, em janeiro, nós vamos ter uma segunda etapa dessa seleção, que é uma segunda etapa onde os jovens vão colocar a parte de atestados, a parte de justificativa de trabalho, se tem algum empecilho mais grave ou pode ter alguma incorrência de saúde, daí já vai colocar essa parte aí na segunda inspeção também. Que aí nessa primeira eles passaram em exame médico, após isso vai comprovar, né, através de exames e tal, para ver uma possibilidade de ir ou não servir, né? Como é decidido quem que vai ser incorporado e quem que vai ser dispensado? Então, essa parte daí já fica a critério do pessoal do 19º GAC, que é lá de Santiago mesmo. Então, eles vão fazer uma avaliação em todos os jovens que passaram na primeira e vão fazer essa segunda seleção em janeiro. Aí, a partir disso, eles devem ter uma triagem um pouquinho maior. O que acontece? Nessa primeira seleção, passaram em torno de 100 jovens. Desses 100, nós vamos fazer uma segunda triagem agora em janeiro, que deve ficar em torno de 30 a 40 jovens para passar nessa segunda inspeção. E aí, após isso, eles vão fazer a semana zero, que a gente chama, que vai para o quartel, passa uma adaptação, né? Cada jovem vai fazer o seu trabalho na sua área respectiva. E aí, após isso, vai ser verificado se há necessidade de incorporar ou não. Se o jovem for dispensado, quais que vão ser os próximos procedimentos? Com relação aos jovens dispensados, eles já têm uma data prevista aí para novembro, para passar na junta militar. E aí nós vamos já fazer o encaminhamento do certificado de dispensa de incorporação. O que acontece? Ele vai passar por uma dispensa momentânea agora. Caso precise num futuro, pode ser chamado até os 45 anos. Qualquer cidadão, né, que se alistou pode ser chamado em qualquer tempo a critério do Exército. Mas a princípio alguns já vão receber a sua dispensa, que passaram nos exames iniciais agora e foram dispensados, devem receber a dispensa agora já em novembro. Então, em novembro, nós já começamos a fazer os processos de dispensa. E depois tem a segunda seleção dos que conseguiram passar nessa primeira fase. O que o jovem deve fazer se ele não puder comparecer no dia marcado? Se o jovem não conseguir comparecer no dia marcado, ele tem que nos avisar, né, com a maior brevidade possível, para que nós possamos ajustar. Porque o que acontece? Hoje o Exército faz seleções em Bom Jesus, Vacaria, Sananduva e Lagoa Vermelha. Então nós podemos ajustar. Daqui a pouco não pode vir na data aqui em Lagoa Vermelha, nós podemos ajustar que esse jovem compareça em Sananduva, compareça em Vacaria, pode ser ajustada essa mudança para que ele se apresente numa seleção próxima aqui e não tenha tanta despesa também, né, para fazer isso. O jovem consegue escolher qual força armada ou quartel ele quer servir? A princípio, isso aí fica determinado pelos militares mesmo, né? Eles vão conversar, vão fazer entrevistas, vão fazer testes escritos. E aí o que acontece? O que a gente costuma dizer? Que o jovem, se ele trabalha, por exemplo, na área de computação hoje, vai trabalhar provavelmente nessa área também. Se o jovem trabalha aqui como mecânico, provavelmente vai trabalhar numa área mais relacionada à mecânica também no quartel. Então ele vai ser ajustado de acordo com a entrevista, de acordo com o que já trabalha, vai ser colocado em alguma atividade respectiva ao que ele já faz hoje, né? A condição física influencia na escolha dos candidatos? Com certeza. Isso aí é até o que eu costumo dizer pro pessoal que quer incorporar. Que façam treinamentos de corrida, de apoio, de barra, abdominal. Essas coisas aí são critérios que o jovem vai precisar ter uma boa forma para se manter lá no quartel, né? Eles vão passar por exames periódicos também, vão passar por testes físicos, então tudo isso aí vai ter que ter o jovem tem que estar bem preparado. Quais são os próximos passos depois dessa etapa? Depois dessa etapa aí, então, agora que eles passaram nessa primeira inspeção, vai para essa segunda inspeção agora, que a gente vai fazer, acredito que em janeiro, início de janeiro, até novembro nós vamos lidar com o pessoal que tem a dispensa, depois tem o pessoal que está retornando já do quartel, que já serviram o período deles, e aí nós vamos começar já a segunda inspeção, que é em janeiro, vão fixar uma data para nós, que eles vão fazer Lagoa Vermelha, como eu falei, né? Lagoa Vermelha, Vacaria, Bom Jesus e Sananduva. Aí nós vamos ajustar isso aí, e daí o que nós temos que fazer? Fazer todo um processo de organização de documentação. E aí a partir disso vai ser bem tranquilo. Quem que o jovem deve procurar, caso tenha alguma dúvida sobre a situação do alistamento, alguma outra questão? Qualquer dúvida que tenha relação ao alistamento militar, podem nos procurar, né?
através ali da prefeitura, junta militar. Nós estamos ali das 8 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. Então, dúvidas que tenham com relação ao alistamento, só nos procurar que não tem problema algum quanto a relação a questionamento, dúvidas, enfim, qualquer coisa, só aparecer na junta. Você tem alguma dica para os jovens, tanto que querem servir quanto não querem? Então, com relação aos jovens que querem servir, o que eu aconselho? Faça uma academia, uma corrida na rua, que é uma coisa simples, né? De botar um tênis, um calção, uma camiseta, sair correr, exercícios, né? De caminhada, apoio abdominal e cuide, né? Cuide da saúde para poder incorporar. E a parte de estudo também é bem importante, né? Salientar que os jovens precisam ter uma formação. Se não fez a formação aqui, pode fazer lá no quartel quando for para lá. Mas eu aconselho que já tentem avançar a parte de ensino médio, pelo menos o ensino primário, ensino médio, aí o jovem tem que estar com ele já encaminhado. Que aí lá já vai buscar uma profissão, já vai buscar cursos e tal, é bem mais fácil de encaminhar a carreira lá. Pode fazer até faculdades lá, eles têm desconto. O jovem que está servindo o quartel vai para a faculdade, vai ter um acompanhamento do coronel, que vai fazer a fiscalização da frequência dele. E aí, a partir disso, ele já tem descontos, tem cursos de programação, curso de montagem de computação, curso na parte mecânica, faculdades lá, são vários cursos que eles têm, que tem um bom desconto também com relação a isso. Então, abre várias portas, só que o jovem precisa se dedicar, né? Tem que ter a dedicação dele.